Estamos de volta com as notícias de saúde. E os avanços da medicina permitem o controle até a cura da epilepsia. Mas o preconceito que envolve a doença, que atinge cerca de 1% dos brasileiros, causa muitos estragos na vida do paciente. É o que mostra a reportagem de Lorena Mendonça. Aqui na casa da dona Maria Orlanda, o Wesley, filho dela, foi diagnosticado com epilepsia quando ainda tinha 9 anos. A partir daquele momento, seriam anos e anos de luta. Tinha assim 4 episódios por dia de crise, muitas crises, né? E mesmo tomando 4 medicações por dia. Quando você tem uma crise perto de um amigo seu, aí depois passa 1 ou 2 dias, o seu amigo some, aí já fica ruim, aí dá uma vergonha, você fica dentro de casa, então é uma coisa ruim na sua vida. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde afirmam que 70 milhões de pessoas sofrem com ela. No Brasil, cerca de 1% da população tem a doença. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso caracterizada pela presença de crises convulsivas, assim chamadas, né? Que são descargas anômalas ou descargas que ocorrem de forma sincrônica da atividade elétrica dos neurônios, né? E às vezes são condições assim que assustam a maioria das pessoas, né? que presenciam. E agora vamos às notícias do campo. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a lagarta Helicoverpa zeia, a lagarta da espiga do milho. Se ligue aí no nosso Giro Rural, que conta com o apoio do programa Paracatu Rural, aqui da TV Minas Brasil. O cultivo de milho pode ser atacado por diferentes espécies de inseto, desde o plantio até a próxima colheita. No entanto, algumas espécies merecem maior atenção por parte dos agricultores, devido ao local de ataque. É o caso, por exemplo, das espécies que atacam as partes reprodutivas da planta, como as lagartas. A espécie mais tradicional é a Helicoverpa zeia. Há ainda a lagarta do cartucho e a da broca da cana-de-açúcar. Outras espécies de lagarta também podem ocorrer, inclusive em outras partes da planta, como folhas e colmos. Daí vem a importância de fazer um controle eficiente. Além dos nematóides, né, as lagartas de solo causam um grande problema nas lavouras hoje. E para controlar isso, a Syngenta trabalha aí com a biotecnologia Agrisur Viptera, né, que vai agir diretamente também no controle dessas principais pragas, como coró, lagarta elasmo. E isso vai fazer com que o produtor tenha o desenvolvimento da sua lavoura bem mais uniforme, bem mais controlada e livre dessas pragas. Após o ataque das lagartas, os grãos de milho podem ser danificados também por fungos, em 2 condições diferentes. Em pré-colheita, pela podridão de espigas, com a formação de grãos ardidos, e na pós-colheita dos grãos, durante o beneficiamento, armazenamento e o transporte, com a presença de grãos mofados ou embolorados. Apenas com a tecnologia Viptera 3, vocês vão ter no campo espigas protegidas como essa aqui, ó, sem nenhum dano aqui no ponteiro, né, sem nenhum dano aqui de perda de grãos, né, que é o dano direto, né, e muito menos o dano indireto aqui, que é a porta de entrada para fungos causadores aí dos grãos ardidos. Nós chegamos a ter áreas aí com mais de 20% de grãos ardidos decorrentes aí do ataque da Helicoverpa, né, pois abriu o porte de entrada aqui e os principais fungos como Fusarium e Gibberella aí causaram os grãos ardidos. O controle tradicional das espécies que atacam as espigas é dificultado pela localização das lagartas, geralmente protegidas dentro da espiga, abaixo das palhas. Quando o controle é através da pulverização com produtos químicos, além da baixa eficiência, há sempre o risco de eliminação de agentes de controle biológico e contaminação ambiental. Por isso, a pulverização depende da disponibilidade de equipamentos apropriados, que possibilitem a aplicação sobre as plantas de tamanho elevado, incluindo, além da aplicação tratorizada, a aplicação via água de irrigação ou até mesmo aplicação aérea. E hoje é dia do soldado. Essa data celebra os trabalhos dos soldados do Exército Brasileiro, que trabalha e luta pela proteção da nação. No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar ao Exército Brasileiro, na Marinha ou Aeronáutica, que pertence ao Ministério da Defesa do Brasil.
E o Dia do Soldado surgiu em homenagem a Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, que nasceu em 25 de agosto de 1803 e lutou em várias guerras e combates dentro do território nacional e no exterior. E o Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Mais informações ao meio-dia no Jornal da Cidade ou pelo nosso portal www.mbnews.tv.br. Que Deus abençoe o nosso dia. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o programa Falando de Vida.